Segundo Reis, capítulo 6, e versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram, e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E não mais entraram tropas de sírios na terra de Israel. Queridos, eu quero falar convosco sobre como apaziguar um conflito à luz da Bíblia. A palavra de Deus, ela nos apresenta diversas famílias que apresentaram conflitos. Por exemplo, houve conflito na família de Adão, Caim matou Abel. Conflitos na família de Noé, o próprio Noé amaldiçoa o seu filho Cã. Houve conflitos na família de Abraão, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, entre Sara e Agar e entre Ismael e Isaque. Houve conflitos na família de Isaque entre Jacó e Esaú. Na família de Jacó também houve conflitos entre José e os seus irmãos. Por que não falar do conflito que existiu na família de Moisés, quando Arão e Miriam queriam tomar para si a autoridade que Deus havia dado ao seu irmão Moisés? Nem mesmo Davi escapou dos conflitos familiares. O próprio rei Davi teve que deixar o trono às pressas, senão teria a sua vida tirada por um de seus filhos. Como então apaziguar um conflito? Tomando como base, segundo Reis, capítulo 6, eu quero mostrar para você aqui o que a palavra de Deus nos apresenta. Todos nós conhecemos esse texto, quando o profeta Eliseu estava em Dotã e a sua casa é cercada pelos exércitos da Síria. Quando Geazi sai da casa e olha os soldados, ele se amedronta. Geazi fica com medo. O profeta Eliseu chega e diz para Geazi no versículo 16: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A primeira atitude que devemos ter diante de um conflito é humildade. Tenha humildade, mesmo sabendo dos carros e cavalos de fogo que estavam à disposição do profeta, e mesmo vendo o que ninguém mais via, o profeta estava mantendo a humildade. E somente no versículo 17, ele vai orar para que Deus abra os olhos de Geazi, para que ele visse o que o profeta estava vendo. Observe que a primeira atitude do profeta foi a humildade. Então aprenda isso. Em todo e qualquer conflito, tenha sempre a humildade. Aprenda com Jesus, Mateus capítulo 11 e versículo 29. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A segunda atitude que devemos ter diante de um conflito, para nós o apaziguarmos, é tenha autocontrole. No versículo 18, diz a Bíblia que quando os soldados fizeram menção de descer, o profeta Eliseu orou para que Deus os ferisse de cegueira. Enquanto os soldados não desciam, o profeta estava tranquilo. E mesmo após a descida do exército, com aquela tranquilidade toda, o profeta ainda teve tempo de fazer uma oração sábia, uma oração com estratégia. Senhor, fere eles de cegueira. Ele não orou para que Deus os matasse, mas para que Deus os ferisse de cegueira, porque o profeta já tinha em mente um plano. Isto é autocontrole, isto é domínio próprio. Então tenha essa segunda atitude, tenha autocontrole, tenha domínio próprio. Aprenda com Gálatas capítulo 5 e versículo 22. É uma das virtudes do fruto do Espírito, domínio próprio. A terceira atitude que devemos ter diante de um conflito para nós o apaziguarmos está aí no versículo 23. Observe que o profeta ele tem uma atitude inesperada. Enquanto os soldados da Síria queriam morte, queriam guerra, queriam espada, o profeta prepara um banquete e dá para eles muita comida e muita bebida. A terceira atitude que devemos ter diante de um conflito é tenha atitudes inesperadas, tenha atitudes de amor. Isto é, surpreenda aquele que conflita com você. E isso não é novidade. Jesus, ele nos dá dicas para nós surpreendermos os nossos inimigos com atitudes inesperadas. Se te ferirem o lado direito, oferece o outro lado. Se te pedirem a túnica,
dê para ele também a capa. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Aprenda estas dicas, coloque em prática e todo conflito será apaziguado. Que Deus te abençoe hoje e sempre.